Shalom, shalom. Hoje eu quero correr nesse vídeo porque eu tenho bastante informação para trazer para vocês. O versículo, que eu quero trazer à luz aqui para vocês está em Lucas 6,45, tá? Eu vou ler aqui pela King James Fiel, que diz assim: O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o que é bom. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o que é mau, porque da abundância do seu coração fala a boca. Em outras versões diz, a boca fala do que está cheio o coração. O comentarista ele faz aqui quero ler para vocês, bem interessante, diz assim, Jesus frisa que o caráter de uma pessoa não pode ser alterado apenas por força de vontade ou pelas circunstâncias. Somente o novo nascimento, que é a invocação e a habitação do Espírito de Deus em nossa alma, João 3:5, 15, 5 e 16, pode transformar a essência das pessoas e desenvolver um ser humano celestial, cidadão do reino. Jesus nos faz lembrar do ensino do profeta Jeremias sobre a maldade que reside no coração do homem, Jeremias 17:9. Achei bem interessante esse comentário a respeito do novo nascimento, porque a gente sabe que existem muitas frentes aí, de terapia, de pessoas que trabalham na mente, a psicologia, mas onde Deus está fora desse processo, Cristo está fora desse processo. Então, quem é a nossa verdadeira cura é Jesus. A cura verdadeira vem através de Cristo, tá? Então, toda cura que não coloca, Cristo no centro, isso é somente, sabe aquela sujeira que você coloca para debaixo do tapete? Não é uma verdadeira cura, tá? Porque somente Cristo é quem nos cura. A terapia, o terapeuta são apenas instrumentos de Deus aí para agir na vida da pessoa, tá? Através do conhecimento, através da revelação do Espírito Santo, nós como terapeutas, nós somos instrumentos na mão de Deus, tá? Continuando aqui, a boca fala do que está repleto o coração, ou seja, nossas palavras revelam quem somos na realidade em nosso íntimo. Por isso, mais do que um cuidado com a língua, precisamos avaliar corretamente o centro das nossas emoções e sentimentos. Para os ocidentais modernos, o coração, mas no Oriente Antigo, olha que interessante, o centro das emoções no Oriente Antigo é os intestinos, tá? E depois nós vamos ver que realmente faz muito sentido. É os intestinos, mas também é o coração, tá? Portanto, no amor e nos negócios é bom ouvir muito e bem antes de celebrar sociedade. Como eu falei, nós vamos ver a respeito dessa questão do intestino e do coração. Nós vamos ter uma pequena aula, então, de biologia. O cérebro, ele contém as suas células, assim como cada órgão, Cada parte do nosso corpo tem suas células específicas. A célula que constitui o cérebro se chama neurônio, você já deve ter ouvido falar. Então, os neurônios são células nervosas. Mas não existem células nervosas somente no cérebro, tá? A medula espinhal, que é o sistema nervoso periférico, tem células em todo o nosso corpo. Mas o que eu quero trazer para vocês essa informação de que os intestinos, conforme aqui o comentarista da King James Fiel falou, que no Oriente, para eles, a sede das nossas emoções é o intestino, sim. O intestino é considerado o segundo cérebro. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso. 95% da serotonina. O que é a serotonina? É o hormônio do bem-estar, tá? É a serotonina que regula as emoções. E 95% é produzida onde? Nos intestinos. E como que a gente enxerga o intestino?
A gente enxerga o intestino somente como lixeiro do corpo, né? Como aquele que vai armazenar ali aquilo que não prestou da nossa alimentação para colocar para fora, né? Mas não, o intestino é um órgão muito importante. Tanto é que, se você não estiver com o teu intestino regulado, se você não se alimenta bem, você se alimenta sem nutrientes, você não tem horários para se alimentar, você não tem uma alimentação balanceada, né? O seu intestino, né, automaticamente não vai funcionar bem e isso vai interferir sim, né, na sua saúde física e mental, tá? Física e mental. Por isso que nesse tempo, um tempo de correria, um tempo de que as pessoas trabalham muito e às vezes não tem tempo de fazer as suas próprias comidas. A maior parte, né, nos grandes centros comem fast food, que é aquela alimentação rápida de hambúrguer ou de coisas assim que não tem um valor nutricional, né, vitamínico, enfim. E por isso hoje a gente vê tantos distúrbios de intestino, né? Que hoje é conhecido como disbiose, ou seja, há um desequilíbrio no intestino. Então, muitas vezes a pessoa que tem uma depressão, isso é um problema que está lá nos intestinos dela, tá? Até a pessoa que tem um intestino preso, qualquer desequilíbrio não é legal no nosso corpo, seja intestino preso, intestino solto, enfim, em qualquer parte do nosso corpo tem que ter um equilíbrio, tá? Então o cérebro, o intestino, ele ele tem em torno de 100 milhões de neurônios. 100 milhões, é muito neurônio, tá? Então, falamos do cérebro, do intestino e o terceiro, né, que dizem aí que é o terceiro cérebro, é o coração. Só que o coração tem uma questão muito peculiar, tá? Ele tem como que um sistema nervoso intrínseco. O que que isso quer dizer? É como se ele tivesse o seu próprio sistema nervoso, de forma autônoma do cérebro. É como se ele não dependesse, obviamente que ele depende do cérebro, sim, todos os órgãos dependem, mas ele tem tipo um plano B, né? Que ele tem condições de se manter funcionando com esse sistema nervoso intrínseco. E isso explica a questão quando a gente ouve falar de uma pessoa que teve uma morte cerebral, mas ela continua viva, o coração continua batendo. Muitas vezes eu me questionei como assim, né? Como que a pessoa, o cérebro é o que comanda tudo, é o que dá a eletricidade para o corpo, né? Como que o cérebro, estando morto, o coração ainda continua batendo? Aí a gente tendo esse conhecimento, olha como é importante o conhecimento, de que o coração tem um sistema nervoso intrínseco, né? Ele consegue aí continuar batendo, né? Ele consegue então ter essa autonomia. Então, o coração, então, ele ajuda a regular os batimentos cardíacos, ele responde às emoções e por isso que quando a gente tem uma notícia, às vezes, né, ruim ou sente medo ou qualquer sensação, né, qualquer emoção, o coração acelera, né? Então é devido a essa atuação, né, dos neurônios no coração e mantém o corpo em equilíbrio. O coração, né, eu falo para você sempre que ele tem relação então com a mente, é como mente e coração, né, fossem a mesma coisa, porque veja bem, ele responde às emoções. O coração ele responde às emoções, tá? Então vamos voltar só para que vocês tenham esse conhecimento, né, importantíssimo a respeito da nossa biologia, né? A gente tem que entender como que Deus nos fez de forma tão maravilhosamente perfeita, né? Nós vamos então falar sobre a importância da fala, da linguagem.
A linguagem é o mapa que revela a estrutura da mente. Isso a gente pode falar baseado no que acabamos de falar, Lucas 6,45. A boca fala do que está cheio o coração, ou a boca fala do que está cheia a mente. Então, por isso que a linguagem é o mapa que vai revelar a estrutura da mente. Vamos supor, tu vai conversar com uma pessoa que parece que ela não nem tem um pensamento, não conecta com o outro, fala uma coisa agora, dali um pouco muda de assunto, parece que a pessoa, a gente diz, né, parece que tá fora da casinha, né? Então a gente já vê como é que tá essa linguagem, já ela revela a estrutura que tá a mente dessa pessoa, tá? É uma pessoa confusa, porque ela tem uma linguagem confusa. A Bíblia nos mostra sobre o poder da palavra. Em Gênesis, Deus, né, o Pai, o Todo-Poderoso, juntamente ali, não vou entrar nesse assunto, mas o canal Em Tempos de Angústia, eu como proprietária desse canal, eu entendo que ali presente estava toda a família celestial, porque ele diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, tá? Então, em Gênesis, Deus criou tudo pelo poder da fala. Em Provérbios, aprendemos que a vida e a morte estão no poder da língua. Provérbios 18:1. Jesus não somente ministrava curas, ele não somente ministrava, ele reprogramava identidades com palavras. Olha que coisa maravilhosa. Ele dizia: você está curado, você é perdoado, você é livre. A palavra, ela transforma realidades. Assim como Deus criou o mundo pela palavra, diz que a terra era sem forma e vazia. E ele, através da palavra, ele transformou essa realidade. Ele trouxe à existência, né, o mundo em que vivemos. A palavra de Deus não somente reconhece o poder da fala, ela nos ensina como usá-la, tá? Ela nos ensina como usá-la. Como dito anteriormente, Deus criou todas as coisas por meio do haja. Haja luz, haja divisão entre as águas, né? Que a terra se forme, haja, né? Tudo foi feito por meio do haja. Jesus amaldiçoou a figueira com palavras e ela secou. Marcos 11:14. Quando pensamos e falamos mal a nós mesmos, cuidado com isso, tá? Às vezes você não precisa falar como eu estou falando, mas o simples fato de pensar, tá? Nós já estamos criando uma realidade negativa. É como se nós estivéssemos nos amaldiçoando, tá? Por exemplo, com palavras, não sou capaz, eu não consigo, eu não nasci para dar certo, eu sou fraco ou fraca, eu não mereço o cuidado de Deus, tá? Então, quando nós temos esse tipo de palavreado a respeito de nós mesmos, como eu disse antes, pode ser só em pensamento, tá? Pode ser só em pensamento, você já está se auto-amaldiçoando. E também, quando falamos a respeito do outro, estamos amaldiçoando aquela pessoa também, tá? A autoconsciência, o autoconhecimento, o que é isso? Auto diz respeito a mim, eu ter consciência de mim mesma, ter conhecimento de mim mesma, é olhar para mim, né, para mim, ajuda a quebrar esses padrões de pensamentos e de fala. Eu tenho que começar a prestar atenção nas coisas que eu penso, naquilo que não vem o pensamento eu já falo, não, né? Nós temos que, como eu tenho repetido aqui nesses já hoje 9 dias, né? 8 dias que eu coloquei aí o vídeo, que eu estou falando que nós temos que parar de ser seres reativos, porque nós não somos seres irracionais. Deus nos deu a racionalidade. Então nós temos que parar de ser seres reativos para ser seres meditativos. Então eu tenho que começar
é um trabalho árduo, mas é necessário olhar para mim mesma, cuidar com os pensamentos que eu tenho, com as palavras que saem da minha boca, tá? Então, quando eu tenho essa reação de me tornar mais meditativa e não reativa, eu passo a tirar as emoções do controle do sistema límbico. Isso é outra coisa que eu quero explicar. Não quero que vocês se tornem expert em neurociência, não tem nada disso, tá? Nós temos um cérebro que ele é dividido em 3 partes. Eu vou ver se eu acho aqui uma gravura para ficar mais fácil para vocês. Tá, aqui tem uma pequena representação, né? Só para que vocês tenham noção. Nós temos então aqui o neocórtex, né? Essa parte azul aqui, tá? Então, essa parte é a nossa parte racional, tá? Ele é responsável pela organização dos pensamentos. Então, é essa parte aqui que nós temos que aprender a que domine. Eu gosto de fazer uma relação, né, com as 3 partes que Deus nos formou, como eu falei ontem, né? Espírito, alma e corpo, tá? É como se o neocórtex aqui fosse o nosso espírito, e o espírito ele tem que reinar, ele tem que se sobrepor à alma e tem que se sobrepor ao corpo. O sistema límbico, ele é a parte, essa amarela aqui, é a parte relacionada às nossas emoções, aos nossos sentimentos, ok? E aqui o reptiliano, essa parte vermelha aqui, ele é conhecido como cérebro reptiliano. Esse é o cérebro animalesco, tá? É aquele cérebro dos estímulos de instinto. Não há racionalidade, não há emoção, é um instinto, tá? É muito trabalhado na sobrevivência, ok? Porque quando quando há um programa biológico que chama de sobrevivência, né? Por algum motivo ativa esse programa biológico de sobrevivência, é ativado o sistema límbico, tá? Que é o sistema de luta, de fuga ou de congelamento. E o reptiliano, ele atua aí nessa combinação para que seja realizado, né? Por exemplo, o homem, né, ele lá antigamente, né, os primórdios, né, do homem, que ele tinha que sair caçar, e enfim. Então, esse cérebro mais animalesco, ele não ficava meditando, né, ele tinha que sair para pegar o alimento. Então, era ativado esse sistema mais de ir atrás, de matar mesmo aquele animal para poder comer, tá? Só que o que acontece? Hoje, nessa correria da vida, como eu falei, nós não estamos mais usando o neocórtex, esse cérebro mais racional. Nós estamos deixando aí, eu diria que o sistema límbico aqui seria a nossa alma, tá? Deixando que o límbico ele fique ligado nesse sistema de sobrevivência, não desliga este sistema de sobrevivência, tá? Esse sistema biológico de sobrevivência fica sempre ativo, e por isso as pessoas ficam ansiosas, ficam depressivas, ficam com medo, porque não desligam esse sistema, tá? Porque Deus fez as coisas para interagir, mas quando um sistema ele domina sobre os outros, há um desequilíbrio, ok? E eu digo que o reptiliano seria o nosso corpo, né? Nosso corpo, a carnalidade nossa, tá? Então, quando nós tomamos a decisão de nos tornarmos seres meditativos, então nós colocamos para reinar o neocórtex, ou seja, na relação que eu tenho feito, nós colocamos para reinar o espírito, tá? O espírito. E daí nós tiramos do controle o sistema límbico, nós tiramos do controle, nós acabamos por desligar, né, esse sistema de sobrevivência, ok? Esse sistema emocional e reativo. E eu trago então, né, para racionalidade. Dizem que, né, que esses psicopatas, né, eles têm essa parte do neocórtex, o córtex pré-frontal, que seria essa parte aqui, né, como se fosse na parte da nossa testa aqui, tá?
dizem que ele não tem atividade. Então, que essa é a parte mais racional ainda, nessa parte da frente aqui, e por isso eles agem de forma praticamente animalesca, certo? E são pessoas que não têm, não são racionais, são pessoas que não pensam, tá? Eu diria que os psicopatas, eles têm aí o reptiliano reinando, tá? A neurociência, na verdade, ela confirma a palavra de Deus e não o contrário, né? Obviamente que não o contrário. Então, quanto mais a gente estuda a ciência, a neurociência, mais acrescenta fé. Por quê? Porque sabemos, quem conhece a palavra de Deus sabe, isso a Bíblia já fala, não é novidade. Então, é a ciência, né, confirmando a palavra de Deus. E por isso que diz, né, 2 Coríntios 4,13, eu criei, por isso falei. Afirmações positivas sem consciência racional são como palavras soltas ao vento. Então é como eu disse, se você vê aí na internet, existem N pessoas ensinando a força do pensamento positivo, né? A sua vida vai ser transformada. A nossa vida é transformada por Cristo. Por Cristo, e em Cristo nós entendemos as demais coisas, né? Como diz, as demais coisas são acrescentadas. Então eu entendo a partir de Cristo em mim, né? Tudo isso que eu estou ensinando aqui para vocês, né? A respeito do poder do pensamento, juntamente com a neurociência, tá? Então, pensamento positivo ou qualquer forma de trabalho mental sem Cristo são palavras soltas ao vento. O que nos transforma é a autoconsciência e trazer isso à luz da palavra de Deus, com versículos estratégicos. Então você não vai ficar que nem um robô repetindo eu sou feliz, eu sou não sei o quê, mas lá dentro, né? Porque palavras, quando lá dentro tá tudo podre, de nada resolve na vida da pessoa. Por isso traz mais frustração, porque às vezes as pessoas estão pagando cursos caríssimos de autoajuda, de autoconsciência, de reprogramação mental, enfim, mas sem Cristo, isso não resolve de nada, tá? Sem Cristo não resolve. Então vamos supor, a pessoa, né, ela pensa assim, ela tá com medo de não ter o sustento. Então ela vai buscar na palavra de Deus algo que vai dizer para ela, Deus é o meu sustento. Por exemplo, Salmo 23:1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, crer que Deus não é mentiroso. É crer que ele é realmente o pastor, e não somente pastor, mas ele é pai, né? Ele é pai. Eu falei em vídeos passados que a nossa mente, ela trabalha por repetição ou por forte impacto emocional. Então, se nós pudermos juntar as duas coisas, né? Falar com verdade a palavra de Deus, com emoção e repetidas vezes. Não adianta você dizer uma vez. Por quê? Porque o seu cérebro ele já tem uma trilha neural de pensamentos negativos, né, de uma vida toda falando coisas, né, que são contrárias à palavra de Deus. Então nós precisamos ir apagando, sabe? Aos poucos você vai apagando essa trilha, mas para isso você já tem que ir fazendo uma outra trilha contrária a essa. E por isso tem a necessidade de ser repetido. E aqui não são palavras positivas, é a palavra de Deus. Tá? É a palavra que diz, o Senhor é meu pastor, Ele é o meu sustentador, Ele é a minha rocha, a minha fortaleza, Ele é pai. Ele diz que por mais que meu pai e minha mãe me abandonem, todavia eu nunca deixarei, nunca desampararei. E é isso que você tem que falar. Por isso que a palavra diz, medite nessa palavra dia e noite. Como eu tenho falado, meditar. Tá? Então, já pela neurociência, pela ciência, eles comprovaram que o mínimo para que o cérebro entenda que
essa é a nova trilha neural no seu cérebro, é 21 dias. 21 dias, menos disso não tem função. Então você vai ter que bombardear o seu cérebro com essas informações, tá? E até 66 dias, então, com certeza se forma uma nova trilha neural, tá? Então, isso é o que a palavra diz lá em Romanos 12, 2, sobre renovar a mente. É isso que Paulo está se referindo. Essa é a renovação da nossa mente, tá? Isso requer o quê? Disciplina e rotina. Se você não tiver disciplina e rotina, se você ficar procrastinando isso, a sua vida vai continuar, né, o mesmo, não vai ter mudança. Em toda essa reprogramação, você não estará só. O Espírito Santo estará agindo em você como uma mentora espiritual, tá? Então, nós temos uma mentora, o Espírito Santo, a Ruach HaKodesh, né? Ali personalizada dentro de nós, nos ajudando nessa caminhada, guiando nas decisões, né? Despertando o arrependimento e trazendo a nova identidade em Cristo. Então é isso, pessoal. É isso o objetivo desse vídeo hoje, fazer com que vocês entendam o poder da fala. Ok? Só que a fala muitas vezes não é expressa em palavras, ela fala aqui na nossa mente. Tá? Então não pense, eu só tô pensando, eu não falei, tem o mesmo efeito, ok? Espero que vocês tenham compreendido. Curtam, se vocês gostaram desse conteúdo, me ajudem, né? Para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. É um conteúdo rico, né? É um conteúdo gratuito que vocês estão recebendo. É só apertar o botão de curtir e se você se animar um pouco mais, aí você compartilha com família, com amigos, redes sociais e me ajuda nessa nossa caminhada, trazendo sempre a verdade, né, e enriquecendo a vida de vocês. Amém? Então, shalom, shalom, até amanhã.